Muito bem, irmãos, então nós vamos começar a nossa aula desse domingo, dia 19 de outubro de 2025. Nós estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos, como é do conhecimento da igreja, acho que todo mundo sabe, menos os nossos visitantes. Obrigado, Alexandre, Deus abençoe. Abra sua Bíblia então aí em Atos 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, e deixe-a aberta nesse capítulo da Palavra de Deus. Se os irmãos quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta sobre a aula, sobre este capítulo, levante uma de suas mãos aí, nós levaremos o microfone até você, para que também quem está na live possa ouvir. Muito bem, vamos lá caminhar mais um pouco aqui. Nós estamos estudando a terceira viagem missionária de Paulo, que no livro de Atos, ela começa em Atos 18, 24 e termina em 21, 40. Então, você tem aí esses capítulos todos que englobam a terceira viagem. Essa viagem aconteceu historicamente entre os anos 54 a 58 depois de Cristo. Então, nós temos aí, a gente lê muito rapidamente, mas a terceira viagem, Paulo gastou 5 anos para realizá-la. E você tem aí a linha, né, uma linha demarcatória, os lugares, os locais aonde ele passou. Isso dá 4.350 quilômetros aproximadamente, que é o tempo aí que ele, o percurso, a quilometragem que ele andou nessa terceira viagem missionária. Na semana passada nós paramos, eu vou mostrar para vocês aonde nós paramos, onde nós estacionamos na viagem. Veja só, nós paramos na cidade de Mileto, aparece aí, vocês estão vendo aqui a setinha, nós paramos na cidade de Mileto. Veja aí, capítulo 20, versículo 17, que é onde nós paramos na nossa viagem missionária, a terceira de Paulo. Diz assim, Atos 20, 17. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, os irmãos estão lembrados aqui, Atos 20, dos versículos 17 até o final, é aquela conversa do apóstolo Paulo com os presbíteros da igreja de Éfeso. Estão lembrados? Então, ele desejava ir para Jerusalém, passar a aproveitar uma festa que havia lá, a festa de Pentecostes, uma das festas do calendário judaico, e para não passar em Éfeso, para não se demorar muito tempo, ele estava ali na cidade de Mileto, e ele chamou os presbíteros da igreja e teve uma conversa com eles. Nesta conversa, Paulo ficou 3 anos na cidade de Éfeso, aonde esses presbíteros estavam, e o apóstolo Paulo falou sobre o passado dele, o presente dele e também o futuro dele. Então nós paramos aqui na cidade de Mileto. E hoje então ele vai seguir viagem na nossa caminhada aqui. No mapa vocês percebem que ele já está na volta, né? Começa o ponto de partida é aqui, sobe, ele está descendo e aqui ele vai, o objetivo é chegar em Jerusalém. Veja só, então hoje nós vamos estudar o capítulo 21, a terceira viagem missionária de Paulo, o final da viagem. Após 5 anos de trabalho, de percorrer mais de 4.000 quilômetros, hoje nós vamos ver o final da sua terceira viagem missionária. Eu fiz aí um esboço, eu sempre gosto de mostrar o todo para que depois nós olhemos as partes, os detalhes. Esboço de Atos 21. O capítulo está dividido em 4 partes. Primeira, a sua chegada em Tiro, versículos 1 a 6. Segunda, a sua ida para Cesareia, versículos 17 a 16. Terceira, a sua chegada em Jerusalém,
versículos 17 a 26, e quarta, a sua prisão no templo, versículos 27 a 40. São 40 versículos, vocês percebem que os fatos que vão ocorrer no capítulo 21 acontecem em 3 cidades principais. Várias cidades são citadas aqui no capítulo 21, mas os eventos que acontecem na cidade de Tiro, que é a primeira parte, na cidade de Cesareia é contado alguns detalhes também, e finalmente ele chega em Jerusalém, e chegando lá aconteceu um tumulto, um problema no templo. Então as palavras-chave, Tiro, Cesareia, Jerusalém e templo. Esse aqui é um resumo do capítulo 21. Vamos ver então, vamos entrar no texto propriamente dito. Primeira parte, a sua chegada em Tiro. Versículos 1 a 6, acompanhe a leitura do texto aí. Depois de nos apartarmos, fizemo-nos à vela, e correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte a Rodes, e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Então deixa eu só mostrar para vocês ali, Lucas dá um salto, você pode ver aí, né? Nós saímos de Mileto e aí a linha vem e o texto diz no versículo em Atos 21, 3, diz que eles estão na cidade de Tiro. No versículo 3 é dito, quando Chipre já estava à vista. Chipre aqui é uma ilha. Olha só, eu vou mostrar Chipre para vocês. Quando ele fala, eles estão indo pelo mar, aqui é a ilha de Chipre. Então Lucas fala assim, quando Chipre já estava à vista, é a ilha de Chipre, que eles avistaram. Então eles continuam, eles navegam e finalmente chegam na cidade de Tiro, que já é quase no final. Só uma observação, segundo os estudiosos, de Mileto, da onde ele estava, de Mileto até Tiro, você tem aí quase uma viagem de aproximadamente 650 quilômetros. De Mileto até Tiro, essa descida aí pelo mar, você tem cerca de 650 quilômetros. Então ele diz, nós avistamos a ilha de Chipre, e tem um personagem no livro de Atos famoso que ele nasceu em Chipre. Quem? Barnabé, lembra? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Fiquem tranquilos, eu não vou cantar a musiquinha aqui. Não tem a musiquinha? Fiquem tranquilos, eu não vou cantar. Para vocês não irem embora mais cedo e ficarem até o final, até soar o gongo aí, até tocar o sinal. Então, Barnabé era da cidade dessa ilha aí, a ilha de Chipre. Verso 4. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos, e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos, e eles voltaram para casa. Deixa eu citar aqui, no mapa você pode ver, eu coloquei ali, nos versículos de 1 a 6, pelo menos 3 cidades aparecem aqui no mapa. Nem todas aparecem, por exemplo, no versículo 1, a cidade de Cós não aparece aí. Talvez, por ser uma cidade pequena, menor, ela não aparece. Mas veja só que Lucas destaca, pelo menos 3 cidades que aparecem aí. No versículo 1, aparecem 2, a cidade de Rodes e Pátara, olha só. Então aqui, versículo 1 aparece Rodes, depois eles vão para Pátara. Olha só no verso 1. Depois de nos apartarmos, fizemo-nos à vela, e correndo em direitura, chegamos a Cós, que não aparece no mapa. No dia seguinte, a Rodes,
e dali a Pátara. Depois, no versículo 3, aparece a cidade de Tiro, que já está praticamente aqui no final. Verso 3, a cidade de Tiro. O seu destino final é Jerusalém, ele está quase chegando na cidade de Jerusalém. E aqui tem um detalhe, né? Provavelmente, ele vai a Jerusalém pela última vez. É a última vez que Paulo vai para lá. E veja que Jerusalém é uma cidade peculiar, conhecida para ele. Ele viveu vários anos na cidade de Jerusalém. Antes de ser convertido, ele é de Tarso. Ele foi estudar em Jerusalém, aos pés de um rabino chamado Gamaliel. Então ele viveu anos na cidade de Jerusalém, na sua mocidade, e depois aprendendo aos pés de Gamaliel, que era um mestre dele. Gamaliel é citado lá no capítulo 5, mas depois da sua conversão, então antes da conversão, era tranquila a ida dele para Jerusalém. Mas depois da sua conversão, cada vez que ele vai para Jerusalém, é uma confusão. Porque antes da sua conversão, ele era conhecido por ser judeu, fariseu, por defender a lei de Moisés, por ser zeloso. Depois ele se converte e ele agora abraça a fé cristã, o cristianismo. Ele era uma pessoa conhecida em Jerusalém, mas agora ele não defende mais a sua fé, ele defende agora a fé cristã. Então, ir para Jerusalém é um problema para ele. Tanto é verdade que no versículo 4 é dito que os irmãos estavam recomendando, não vá para Jerusalém. Lá vai ser um problema para você, não vá para Jerusalém. Muito bem, então você tem aí, ele já está quase na reta final, a cidade de Tiro. E Tiro, que é o objeto aí da nossa primeira parte, Tiro aparece no Antigo Testamento, né? Você tem alguns profetas, fizeram profecias contra a cidade de Tiro, contra o rei de Tiro, contra a sua soberba, a sua arrogância. Alguns profetas como Isaías, Ezequiel, fizeram suas profecias contra a cidade de Tiro. E Paulo está então agora nesta cidade. Outro detalhe, então só para resumir aqui, então veja, no versículo 1, são as cidades passadas, a cidade de Cós não aparece no mapa. No versículo 2, eles embarcaram para a Fenícia, Fenícia também não aparece no mapa. Verso 3, eles avistam a ilha de Chipre, como dissemos, e chegam em Tiro. E nos versos 4 a 6, eles passaram uma semana ali na cidade de Tiro. Foi rapidinho, né? São 5 anos de viagem missionária, mas ali na cidade de Tiro eles passaram apenas uma semana. Rapidinho. Hoje é domingo, né? Como se fosse de domingo a domingo, até o outro domingo. Passaram pouco tempo lá na cidade de Tiro. E lá eles oraram, se despediram, seguiram viagem. E no versículo 5 é dito que cada um vai com a sua família, com sua esposa, com seus filhos. Eles se ajoelham na praia e oram. Veja, é a mesma cena que ele havia feito lá na cidade de Mileto. Lembra quando ele se despediu dos presbíteros de Mileto? Eles estavam na praia, eles se ajoelham, oram, pedem a bênção de Deus, a proteção do Senhor, para que Paulo continuasse viagem. E Paulo segue, então, ele fez isso em Mileto e ele faz agora na cidade de Tiro. Após passar uma semana com esses irmãos, eles prosseguem viagem. E o versículo 6 diz que depois disso cada um voltou para a sua casa. Muito bem, isso é em Tiro. Aqui foi tranquilo. Na cidade de Tiro, nós temos apenas um sinal de algo pior que vai acontecer. No versículo 4 é dito que os irmãos da cidade de Tiro, os discípulos, e observem que já tem discípulos na cidade de Tiro. Os irmãos lá do versículo 4 dizem, olha, Paulo, não vá para Jerusalém. Vai ser um problema para você. Então você tem aqui no versículo 4 um sinal.
mas geralmente um sinal vem acompanhado de uma montanha. Os sinais, geralmente, por trás de um sinal tem algo maior. Preste atenção nos sinais, nas placas de sinalização que Deus coloca na nossa vida. Geralmente, atrás de um sinal tem algo muito maior, seja bom ou seja ruim. O sinal é dado no versículo 4, e nós vamos ver que vai piorar bastante. A segunda parte acontece na cidade de Cesareia, a sua ida para Cesareia, versículos 7 a 16. Eu quero, olha só, Cesareia aparece no mapa ali, né? Você percebe? Aqui, ó, em 21:8. Observe na imagem, eles estão em Tiro, eles passam numa cidade chamada Ptolemaida, que vai aparecer no texto, e eles estão em Cesareia, que é a penúltima cidade antes de chegar em Jerusalém. E lá em Cesareia, alguns fatos importantes acontecem que nós vamos descrevê-los. Veja aí o versículo 8, só citando aí. E aliás, na cidade de Cesareia morava alguém conhecido, alguém que é conhecido seu, inclusive. Poxa, eu nem sabia que eu tinha gente conhecida na cidade de Cesareia. Vai aparecer alguém conhecido seu e meu, veja só. 21:8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Viram? Filipe, lembra lá no capítulo 6? Eles foram eleitos, aqui fala que ele era um dos 7, e lá em Atos 6 é dito que Filipe é o segundo nome que aparece. O primeiro nome é o nome de Estevão, lembra? Estevão. Mas Estevão foi morto, foi apedrejado. O segundo nome da lista dos 7 é Filipe, que toma aí o protagonismo. No capítulo 8 ele prega para o eunuco, fala de Jesus para ele, batiza o eunuco, e aqui nós ficamos descobrindo que Filipe mora na cidade de Cesareia, e Filipe teve a oportunidade de conhecer pessoalmente o apóstolo Paulo. É o que acontece aí na cidade de Cesareia. Vamos ver então alguns detalhes aqui sobre a sua passagem em Cesareia. Vamos analisar aí os versículos. Versículo 7. Eles passaram um dia em Ptolemaida, que aparece Tiro, Ptolemaida, Cesareia, Jerusalém, final da viagem. Verso 7. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, ou seja, saíram de Tiro e foram para Cesareia, com o destino, né? Chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. Então, esses irmãos tiveram a oportunidade de ficar apenas um dia com o apóstolo Paulo. Se você tivesse a oportunidade de receber Paulo, quantos dias você convidaria ele para ficar na sua casa, né? Eu ia convidar bastante tempo, né? Porque ele é muito sabido, muito inteligente, conhece muito das Escrituras. E eu ia aproveitar e falar, Paulo, senta aqui comigo e você me explica, por favor, todos os capítulos, me explica toda a carta de Romanos, vai me ajudar muito, porque eu tenho dificuldade até hoje. Então, mas se ele ficasse um dia só, né, entre uma refeição e outra, café, almoço e janta, um bolinho de vez em quando não faz mal a ninguém, viu gente, não faz mal a ninguém. Um dia só, talvez ele não conseguisse explicar tudo. Paulo, explica para a gente aí, explica para mim, tudo que você escreveu aí sobre a carta aos Romanos, que é o auge da teologia dele. Eles ficam apenas um dia com o apóstolo Paulo na cidade de Ptolemaida. Versículos 8 e 9. Então eles partiram para Cesareia. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Olha só, nós temos aqui uma informação da família do Filipe que nós não tínhamos até então. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Filipe tinha 4 filhas. Não é dito que ele tinha filhos, homens, né?
mas ele tinha 4 filhas, que a gente não ficou sabendo lá atrás. Ficou sabendo apenas da eleição dele, que ele foi um dos 7 nomes escolhidos. Agora a gente sabe que ele mora em Cesareia, que ele é casado, que ele tem 4 filhas, e essas filhas profetizam, essas filhas falam da palavra de Deus. Veja aí, vamos voltar lá no capítulo 6, que a gente lê a informação sobre o Filipe. Tem o Filipe com 2 is, e tem um Filipe com 3 is, viu? O Filipe do Antônio é Filipe, que é para ninguém confundir. Atos 6, 5, nós temos aí a informação sobre ele. Atos 6, 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, que é o primeiro nome aí, né? Homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, que é o mesmo lá de Atos 21, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, no capítulo 6, nós somos informados apenas da sua eleição. E agora nós recebemos mais essas informações de onde ele mora e também da sua família. Seguindo, versículos 10 e 11. Vai aparecer um homem aí, que já apareceu também, chamado Ágabo. Ele vai fazer uma profecia. Versículos 10 e 11. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Viram? Na verdade, isso daqui é o sinal que nos foi apresentado no versículo 4, o sinal daqueles irmãos que ainda na cidade de Tiro, eles disseram: Paulo, não vá para Jerusalém. Você vai ter problemas em Jerusalém. As pessoas não veem mais como você era antes, quando defendia o judaísmo. Agora você é um cristão, não vá. E aí aparece esse homem chamado Ágabo, esse profeta. Pega o cinto do apóstolo Paulo, amarra aí suas próprias, os pés e as mãos, e diz assim: vão fazer a mesma coisa com você, se você for para Jerusalém. Já pensou pegar o seu cinto, amarrá-lo, amarrar você, amarrar mãos e pés e diz assim: o Espírito Santo está dizendo, vão fazer a mesma coisa com você, caso você vá para Jerusalém. Você ia para Jerusalém? Ia? Ia ou não ia? Ou você mudaria o seu destino? Não, é melhor ir para... É melhor ir para a Itália, certo? Entendedores entenderão. É melhor ir para a Itália, é melhor ir para um outro lugar, passear, é melhor ver a Torre de Pisa, certo? Do que ir para Jerusalém. O profeta, e veja que esse Ágabo, ele já tinha acertado já. Veja, eu citei aqui, por exemplo, lá no capítulo 11, ele aparece pela primeira vez, volte lá. O profeta Ágabo foi usado por Deus, lá no capítulo 11, para falar de uma fome que viria no mundo inteiro. Veja só, o Ágabo, esse camarada é bom, o que ele profetiza acontece. Veja aí o que a profecia de Ágabo em Atos 11, 28. Olha só, diz assim: e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então, observaram? O Ágabo, lá no capítulo 11, falou assim: olha, vai ter uma fome no mundo inteiro, nos dias de Cláudio. Esse Cláudio aí, quem é ele? Ele era o imperador romano. Então, nos dias de Cláudio, Lucas está nos situando, o imperador Cláudio, ele governou, aqui eu vou falar uma data, de vez em quando eu gravo uma data, né?
Ele foi imperador romano dos anos 41 a 54 depois de Cristo. E quando Ágabo faz essa profecia, o período histórico é de 41 a 54 depois de Cristo. O Ágabo diz assim, vai ter uma fome nos dias do imperador Cláudio. E historicamente nós ficamos sabendo que essa fome aconteceu. Inclusive o Cláudio, o imperador Cláudio, expulsou todos os judeus, os cristãos, expulsou eles do Império Romano e mandou eles, cada um deles, para a sua cidade. Se você ler as cartas de Paulo com atenção, por exemplo, você vai ver que em algum momento Paulo pede donativos, pede ajuda, alimentos. Sabe por quê? Lá em 1 Coríntios 16, por exemplo, ele diz assim, olha, vão juntando alimentos antes da minha chegada, juntem tudo para que eu leve para os cristãos pobres que moram na Judeia. Sabe por quê? Esses judeus, esses cristãos, moravam no Império Romano, em Roma, e eles foram expulsos, porque a profecia de Ágabo aconteceu. Vai ter uma fome mundial nos dias de Cláudio. Historicamente, essa fome se deu, se não me falha a memória, entre os anos 47 e 48 depois de Cristo, no governo de Cláudio. Quando Cláudio sai de cena, o próximo imperador romano é Nero. Lembra? Já ouviram falar de Nero, né? Nero César, que foi imperador romano dos anos 54 a 68 depois de Cristo. Nero é o responsável pela morte, por exemplo, dos dois principais apóstolos, Paulo e Pedro. Certo? Então, Cláudio sai, entra Nero, um imperador romano cruel, violento e sanguinário. Então, nas cartas de Paulo, você vê o apóstolo Paulo juntando donativos, porque essas pessoas foram expulsas de Roma e agora elas estão passando necessidades. Então, veja, o Ágabo já tinha acertado sobre a fome anos antes. Agora, alguns anos se passaram, nós estamos aqui em Atos 21 por volta do ano 57, quase 10 anos depois da fome, portanto, o Ágabo já acertou a primeira. Vocês acham que ele vai errar a segunda? Vai acertar. Porque a primeira profecia dele é dita que ele falou que haveria uma fome pelo Espírito Santo. Agora ele pega o cinto de Paulo, amarra os pés e as mãos e diz, pelo mesmo Espírito que disse que haveria fome, agora ele diz que esse homem, vão prendê-lo em Jerusalém. E aí, você vai para Jerusalém, já sabendo o seu futuro? Sabendo o que vai acontecer com você? Eu vou para Jerusalém, mas quando eu chegar lá eu vou ser preso, vão me amarrar, eu vou ser espancado. Como é que você viaja com isso na cabeça? Geralmente quando a gente está com muito problema, muita dificuldade, eu não sei você, mas eu sou assim, eu deito, mas o corpo está deitado, mas a cabeça está a milhão lá. Nossa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, tal. E você tenta achar uma solução. E você, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra dele, você, olha, eu vou viajar aqui, mas eu vou ser perseguido, eu vou ser preso. Você vai? Quem vai? Quem vai para Jerusalém? Levanta a mão. Quem não iria, levanta a mão. Quem não acha nada? Porque sempre tem os indecisos aí, né? Tá certo? Muito bem. Vamos lá. Então, Ágabo acertou a primeira no capítulo 11 e vai acertar a segunda também no capítulo 21. Versículos 12 a 14. Os irmãos estão ouvindo o que Ágabo falou. E eles vão pedir, pelo amor de Deus, Paulo, não vá. Não vá. Olha só. Versículos 12 a 14. Quando ouvimos estas palavras, ou seja, que vão amarrar as mãos e os pés de Paulo em Jerusalém, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Paulo, não vai. Você vai ser preso, você vai ser amarrado, suas mãos e seus pés serão amarrados, não vá. E aqui a palavra é mais intensa, não é um pedido, não é por favor não vá.
é um rogo, é uma súplica, é mais ou menos um pelo amor de Deus não vá. Lá em Romanos 12:1, por exemplo, quando ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, é a mesma palavra, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o mesmo rogo, é a mesma súplica. Quando tem pedido, súplica e rogo, os irmãos estão dizendo, pelo amor de Deus, não vá a Jerusalém. O Ágabo acabou de falar o que vai acontecer com você. O Ágabo já acertou que haverá uma fome mundial nos dias de Cláudio, e nós vimos, já passou aí, já teve a fome. Seja prudente, Paulo, não vá, é a recomendação dos irmãos. Já passo a palavra para Josefa, né? Deixa eu só terminar de ler o rogo aqui deles. Então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando meu coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Fizeram de tudo, não deu certo, ele vai mesmo assim, sabendo o que vai acontecer, e aí os irmãos então, sabe quando você se conforma com alguma coisa, né? Fazer o quê? Não é? Fazer o quê? Aí os irmãos dão uma resposta assim, verso 14, faça-se a vontade do Senhor. Se ele vai ser preso, se ele não vai ser preso, se vão amarrar os pés, as mãos, faça-se a vontade do Senhor. Mas a nossa vontade é que ele não vá. Eu já passo para a senhora, eu lembrei, por exemplo, de Jesus lá no Getsêmani, lá em Mateus 26, lembra? Ele vai orar com seus discípulos, pega os 3 principais, né? Pedro, Tiago e João, e ele ora assim, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Aí ele volta, encontra os discípulos dormindo. Depois ele vai uma segunda vez, faz o mesmo pedido, ele volta, os discípulos dormindo. Aí ele vai uma terceira vez, pede a mesma coisa, ele volta, e ele pergunta para os discípulos, vocês não puderam vigiar nem uma hora, nem um pouquinho? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E aí, na última vez, ele diz assim, contudo, seja feita a tua vontade. E veja, nos evangelhos, Deus ouviu todas as orações de Jesus, menos uma. E graças a Deus que o Pai não ouviu esta oração. A do cálice, lembra? Afasta de mim, se Deus tivesse ouvido a oração, Jesus não teria morrido na cruz, não teria realizado o seu ministério, logo não teria salvação. É por isso que a humanidade estaria condenada. É por isso que Jesus diz assim, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Qual é o teu plano? Qual é a tua agenda para a minha vida? É a cruz. Então vamos para a cruz. Difícil? E Paulo diz assim, por que vocês estão me quebrantando? Por que vocês estão chorando aí e fazendo eu ficar emocionado? Eu estou pronto para ser preso, do jeito que o Ágabo falou, prender as mãos, prender os pés, e também estou pronto para morrer em Jerusalém. Esse é crente, hein? Esse é piedoso. Ele está vivendo, mas a vida dele não é para si mesmo. Eu estou pronto para ser preso. E também estou pronto para morrer em Jerusalém, pelo nome de Jesus. Lá em Mileto, para os presbíteros de Éfeso, ele falou assim, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu conclua o ministério que o Senhor me deu. E lá no final da sua vida, em 2 Timóteo 4, ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da vida está preparada para mim e para todos aqueles quantos amam a sua vinda. Fala, dona Josefa, senão a senhora vai perder seu raciocínio aí. Então, quando Paulo estava indo para Damasco e Jesus apareceu para ele, ele disse que convinha que ele sofresse pelo nome do Senhor Jesus, né?
Então, Paulo já sabia que ele teria que sofrer, como Jesus também. Ele veio para salvar a humanidade, né? O apóstolo Paulo também veio, na verdade, ele se converteu ali pelo poder de Deus, por Jesus Cristo, mas ele já sabia o que podia acontecer com ele depois. Exatamente, bem lembrado pela dona Josefa, isso está lá no capítulo 9 de Atos, quando, por ocasião da conversão dele, porque ele perseguia a igreja, e Deus fala, então, você persegue, é assim? Você persegue, você gosta de trazer sofrimento para a igreja? Acho que é Atos 9, 15 ou 16, alguma coisa assim. Deus falou assim para ele, já no início, lá no início, eu vou mostrar para você o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, esse sinal do versículo 4, esse choro dos irmãos lá de Cesareia, pedindo pelo amor de Deus para não vai tirar ele da sua missão, do seu foco. Ele já ouviu desde o início, o próprio Deus falou, eu vou mostrar para você o quanto importa sofrer pelo meu nome. O choro de vocês, ainda que importante, não vai me convencer, porque eu já sei o que Deus falou a meu respeito. E o ministério de Paulo, de fato, foi muito complicado. A gente vai ver mais para frente. Por exemplo, eu já falei isso aqui, né? Se Paulo entrasse num navio, por exemplo, eu não ia. Eu não entraria. Sabe por quê? Porque vai afundar. Pega a lista aí vamos lá, vamos para Cesareia, pega a lista aí e tal. Por favor, me passe em ordem alfabética, por gentileza, porque vai organizar, vai ficar melhor. Passa aí a lista dos passageiros. Saulo de Tarso. Paulo. Vou não. Vai afundar, gente. Vai afundar. Então, ele, de fato, teve um ministério muito sofrido. Se você quiser chorar um pouco, leia 2 aos Coríntios, acho que é 11 ou 12, que ele conta a lista dos seus sofrimentos. Eu tenho a impressão que eu não passo nem 10% daquilo, viu? 3 naufrágios, ele diz que recebeu 5 quarentenas dos judeus menos uma. 5 quarentenas alguém podia, a maior pena que alguém poderia receber é receber 40 chibatadas. Então o judeu dava 39, para dizer que não estava pago. Então ele diz, uma quarentena menos um. E nesse chicote tinha um negocinho que cortava, quando jogava, que puxava, arrancava trazia alguma coisa. Ele diz que recebeu 5 quarentenas menos uma. Isso dá 195. Seriam 200, né? Se fossem completas. Ele recebeu 195 dessas. É por isso que ele vai dizer em uma de suas cartas, eu trago no corpo as marcas de Cristo. As marcas, o chicote vai e quando volta, arranca um pouquinho. Então ele fala assim, olha, vocês podem chorar, mas vocês não vão me tirar do caminho. Eu sei, Deus já me falou. Eu não sabia com essa riqueza de detalhes, com mão presa, com pés presos. Não chorem, quebrantando o meu coração, vou para Jerusalém. Versículos 15 e 16. Eles subiram para Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Você tem aí esse senhor, talvez um ancião, que morava na cidade de Chipre, que é a terra natal lá do Barnabé. Não sabemos se o Minasson conhecia o Barnabé. Eles ficam hospedados na casa desse senhor. Muito bem. A terceira parte, a sua chegada em Jerusalém. Depois de 5 anos de viagem, depois de mais de 4.000 quilômetros percorridos, depois de muito sofrimento, de avisos, de alertas,
não vá para Jerusalém, não vá, eu vou, chegaram, e olha só o que acontece em Jerusalém. Você vê aí logo de cara no versículo 17, o final da linha, portanto nós estamos em Jerusalém. Atos 21, 17 diz assim: tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. A igreja mãe, a igreja que os apóstolos estavam por ali, por perto, receberam os missionários com alegria. E então nós vamos ver aí alguns detalhes dessa passagem. Verso 17, eles foram recebidos com alegria, isso é natural. Você recebe seus visitantes também com alegria. Um pastor, um missionário, alguém que fala em nome de Deus, está todo mundo alegre, porque depois de 5 anos, depois de percorrer mais de 4.000 quilômetros, os irmãos chegaram sãos e salvos em Jerusalém. E se você fez um trabalho durante 5 anos, percorreu mais de 4.000 quilômetros, o que você vai querer fazer? Contar, não é assim? Você vai querer contar o que foi que aconteceu, e é o que a gente vai ver aí. Então veja só, versículos 18 e 19, Paulo se encontra com os líderes da igreja. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Que Tiago é esse? Tiago não morreu? Lá no capítulo 12, nós somos informados que o Tiago foi morto pela espada de Herodes. Ele não morreu? O que ele está fazendo aqui? É outro? Quem que é esse? É o irmão de Jesus. Então veja, esse Tiago aqui que aparece é o mesmo Tiago da carta de Tiago, que escreveu a carta que eu expus recentemente na igreja, os 5 capítulos. Então é esse Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a carta de Tiago e que era um dos líderes da igreja de Jerusalém. Lá no concílio de Jerusalém, em Atos 15, Tiago provavelmente era o presidente da assembleia. Foi ele que falou na ocasião, quando eles questionaram, precisa circuncidar os gentios? Aquela discussão toda, aquela reunião toda, e o Tiago entende que não precisa circuncidar. Então Paulo diz que se encontrou com o irmão de Jesus e também com os presbíteros da igreja. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu intermédio. Veja que interessante, contou minuciosamente. Vocês acham que isso aqui foi rápido ou demorado? Demorado, né? Como é que você conta 5 anos? Olha, eu saí, viajei, foi 5 anos, rodei 4.000 quilômetros, passei numa cidade, tinha gente mais estranha, tinha gente mais legal, é isso. Não é isso. Contou minuciosamente. Isso aqui demorou bastante tempo. Depois, versículos, seguindo aqui, 20 a 25, a recomendação dos líderes. Os líderes da igreja vão dizer o seguinte: olha, Paulo, você tem rodado o mundo aí, você tem se tornado uma pessoa conhecida, e eu diria mais, você tem se tornado uma persona non grata. Daqui a pouco, vão ficar sabendo que você chegou em Jerusalém, e vai dar problema para você. Então, Tiago, os presbíteros, a liderança da igreja, chegou Paulo, está todo mundo alegre, mas também assim, chegou um problema. Chegou um problema que a gente precisa administrar. Então, daqui a pouco, vão ficar sabendo, veja, sem redes sociais, né? Sem WhatsApp, Facebook, Instagram, sem meios de comunicação avançados que temos hoje, daqui a pouco eles vão ficar sabendo que você chegou. E vai ser um problema. Olha só, versículos 20 a 25 é o alerta que eles fazem. Ouvindo-os, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Vocês já repararam como é impressionante como as pessoas distorcem as nossas palavras? Já repararam?
você diz uma coisa e depois você tem que ficar explicando que não foi isso que você disse? Olha só, Paulo já fez 3 viagens missionárias, isso dá mais de 10 anos, e as notícias que correm é que Paulo diz assim: apostatem de Moisés, não considerem mais Moisés. E Moisés aqui é só um nome que representa simplesmente a Torá, os 5 livros iniciais da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A notícia que corre a respeito desse homem é que ele diz: olha, Moisés não vale nada. Apostatem de Moisés, não precisam circuncidar mais os filhos e não precisam andar mais segundo os costumes da lei. Agora nós estamos na graça. Perceberam? É incrível a capacidade que as pessoas têm de distorcer as nossas palavras. Não foi isso que eu disse. E a gente tem que explicar as coisas. Geralmente assim, as pessoas distorcem as nossas palavras, elas não nos conhecem tão bem, elas não está claro para elas qual é a nossa identidade. Quer ver um exemplo? Jesus estava realizando o seu ministério, e num determinado momento, e ele já era conhecido, ele pergunta para os discípulos: quem que o povo fala que eu sou? O que as pessoas falam a meu respeito? Aí as opiniões, lembra? As opiniões eram as mais variadas. Olha, tem gente que diz que o senhor é Jeremias, João Batista, quem mais? Elias, ou alguns dos profetas. Perceberam? Jesus está se identificando, falando do reino, e é interessante que os demônios tinham uma percepção melhor do que as pessoas. Já repararam nisso? Jesus chegava perto de um demônio lá e falou assim: o que eu tenho contigo, Jesus? Eu sei quem você é. Mas as pessoas não sabiam. Então, a percepção dos demônios era melhor do que de muita gente. Eu sei quem você é. Você é o Filho de Deus. Você veio fazer a gente se perder? Não chegou ainda a hora. Aí as pessoas estão falando de tudo aí. Estão falando de tudo. Aí ele aperta, particulariza e fala assim: e vocês? Na cabeça de vocês, quem sou eu? Aí o Pedro responde, né? Mateus 16, salvo engano, ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá em João 6 ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e nós temos visto e conhecido que tu és o Santo, com letra maiúscula, o Santo de Deus. Agora sim. E Jesus diz: muito bem, Pedro, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então, via de regra, distorcem as nossas palavras e também distorcem a nossa identidade em Cristo. Veja lá, 22. Que se há de fazer, pois, certamente saberão da tua chegada. Vai ser impossível esconder você. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos as decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, a preocupação deles é a seguinte: você chegou, mas nós temos 2 grupos aqui que vão te olhar de formas diferentes. Os judeus vão dizer que você está mandando apostatar de Moisés. E os gentios, não está claro na cabeça deles, eles são gentios convertidos. Como é que o judeu vai olhar para você? Como é que o gentio vai olhar para você? Então, você tem aqui, eu coloquei ali, né, no versículo 23, essa questão do voto. Não sei se todos lembram, mas esse voto está lá em Números 6, versículos 1 a 8.
é o voto do nazireado, lembra disso? Deus estabeleceu lá em Números capítulo 6, na lei de Moisés, que eles acusam Paulo de ser um apóstata dela. Em Número 6 tem a lei do nazireado. O nazireu, ele não podia fazer 3 coisas, lembram? Cortar o cabelo, tomar bebida alcoólica, fermentada, e não tocar em cadáver, né? Nós lembramos de um nazireu bem conhecido, né, que era Sansão, que ele quebra facilmente todos os 3 votos. Então, a proposta da liderança da igreja é, vai lá, faz um voto. Tem 4 homens aí que voluntariamente querem fazer também, paga as despesas, e aí as pessoas vão ver externamente que você não está mandando ninguém apostatar de Moisés. Essa é a proposta para os judeus. A proposta para resolver o problema dos gentios. Lembrá-los que já existe decisão para eles a esse respeito, olha só. Versículo 25, a decisão sobre os gentios. Lá em Atos 15, 29, foi o próprio Tiago que falou assim, olha, não precisa circuncidar os gentios. Eles não podem, eles precisam se abster dessas coisas apresentadas no versículo 5. E com isso você resolve aí, aparentemente, o seu problema. Muito bem, avancemos mais um pouco. Agora o verso 25 fala que eles então fizeram o voto. Avançando. Opa, aliás, ainda não, né? Esqueci o 26. Então, Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Só um detalhe que eu não falei, é que sobre esse voto do nazireu, havia 2 tipos de voto. Havia o voto permanente e o voto temporário. O voto que está sendo feito aqui é o temporário, certo? Um voto por um período e tem o voto permanente. Por exemplo, o voto de Sansão, lá em Juízes, era permanente. Era a vida inteira. É por isso que quando Dalila corta o cabelo dele, o texto diz que ele tinha, não é a Rapunzel, tá gente? É o Sansão mesmo, não é a Rapunzel. Ele tem 7 tranças na cabeça dele. Então ele nunca cortou o cabelo na vida dele, ele é um nazireu permanente. E é curioso, lá no livro do profeta Amós, Deus diz assim, eu chamei vocês para santificá-los, eu coloquei nazireus no meio de vocês, falei que eles não deveriam beber vinho, e vocês dão vinho para eles. Falei que eles deveriam ser santos, e vocês dizem assim, não precisa ser santos. Está lá no profeta Amós, sobre a questão do nazireu. Agora a última parte aqui, o que vai acontecer, acontece no templo. E templo fala de algo sagrado. Templo, você tem coisa que pode, coisa que não pode. Aqui nós temos aí mais um problema, mais uma confusão. Veja aí no versículo 27. Tudo que nós vamos ler até o final agora, aconteceu no templo. 27. Quando já estavam por findar os 7 dias do voto, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Então, veja, nós estamos, portanto, no final da linha, em Jerusalém, mas especificamente no templo. Vamos ver aí o que acontece. O tamanho da confusão no templo. Versículos 27 a 29, os judeus alvoroçaram o povo. 28, gritando, eles estão gritando aqui. Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Eles estão acusando Paulo de terem colocado um gentio no templo. O gentio não pode entrar no templo, ou não podia naquela época. Olha só. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, portanto ele é de Éfeso,
em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Vocês viram esse negócio aqui? Mas diga-me com quem tu andas, né? Que eu te direi quem és. Alguma coisa assim. Esses judeus vindos da Ásia viram Paulo com um amigo dele, o Trófimo, na cidade, e na hora do alvoroço, falou assim, eles estavam na igreja. Eles estavam dentro do templo. Isso é mentira. Mentira. Tem assim, se tem uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, tem também um lugar é um lugar, não é assim? Um lugar é um lugar e outro lugar é outro lugar. Paulo estava na cidade, mas quando você quer acusar alguém, até a mentira vale, né? Ele estava na igreja, ele levou o Trófimo. O Trófimo não podia ter entrado dentro do templo. E a gente sabe das regras, as mulheres não podiam entrar no templo naquela época, quanto mais um gentil. Eles fazem então essa confusão toda. Seguindo, versículo 30. Arrastaram Paulo para fora do templo, porque ele estava contaminando. É uma espécie de... Ele era um leproso ali, né? É um gentil, ele levou um gentil, que não levou, na verdade. Ele está lá dentro do templo, mas tirem esse homem daqui. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo. E agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo. E imediatamente foram fechadas as portas. Fecha a porta e lava aí, né? Por conta desse imundo que está aqui. Fecha a porta, termina a programação e tirem esse homem daqui. Vocês vão se espantar com alguns detalhes que eu pesquisei aqui nessa parte. Versículos 31 a 36, ele foi salvo pelo comandante. Ele começou a apanhar aqui, e o texto vai dizer, olha só, 31. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força, que toda Jerusalém estava amotinada. Essa palavra aqui gerava calafrios no romano. Motim, a palavra amotinada é um problema para o Império Romano. Veja, é uma espécie de briga, de sedição. O Império Romano, ele dava certas liberdades para a população do seu império, mas eles não toleravam revoltas. Qualquer cheiro de sedição, de pessoas amotinadas, um grupo lá querendo se rebelar, rapidamente mandava um exército lá para acabar, para não ter chance de briga. E aí Paulo estava apanhando bastante, já nessa altura do campeonato, o Ágabo tinha razão, e o comandante ficou sabendo desse problema. Aliás, só um detalhe, né? Por exemplo, Jesus, ele foi condenado. Quais os motivos que condenaram Jesus? Por quais motivos ele foi condenado? Quais? Eu vou dar uma dica para vocês, são dois, eu já ajudei, né? Já ajudei. Dois motivos que o levaram à condenação, quais? Isso, está esquentando. Ele confessou que é o Filho de Deus. Certo. Que nome que eu dou para isso? Que nome que eu dou? Certo. Falta uma palavra. O Diego vai ajudar a gente aí. O seu Oswaldo falou alguma coisa. Opa, falou sedição. Sedição. Qual a outra? Blasfêmia. Pronto. Jesus, portanto, ele tinha duas acusações. Veja, olha que interessante. É uma acusação religiosa, e aí você vê o perigo da religiosidade mal usada. Uma acusação é religiosa, e a outra acusação é civil. Pronto, está condenado. Para os religiosos, quando ele diz assim, o sumo sacerdote pergunta, você é o Filho de Deus?
Sim. Para Pilatos ele fala, tu dizes, né? Que é a mesma coisa, né? Tu dizes é você que está dizendo que eu sou. Para o sumo sacerdote, que eles estavam procurando motivos, né? Testemunhas falsas, pagam, subornam e não conseguem nada. E o sumo sacerdote diz para a gente de uma vez por todas: você é ou não é o Filho de Deus? Sou. Aí ele rasga as roupas e fala, para que a gente está fazendo mais aqui? Ele blasfemou, então a blasfêmia era punida com a morte. Então é um motivo religioso. Mas o Império Romano não mataria Jesus por blasfêmia. Chegar para Pilatos e falar, Pilatos, ele blasfemou. Ele falou que é o Filho de Deus. Falou que é um rei, como é que é? Eu não quero me meter nessas brigas de vocês aí não. Esse é calvinista, não tinha essas coisas. Calvinista, arminiano, eu não quero me meter nessas brigas aí não. Vocês que são grandes, que se resolvam aí. Então o judeu sabia, se eu chegar para Pilatos e falar, ele blasfemou, ele não vai nem escutar a gente. Precisa de algo concreto. Então ele é acusado de sedição também. Aí sedição já dá motivo suficiente. Sedição é fazer motim, fazer rebeldia, se levantar contra o Império Romano, e aí rapidamente eles abafariam. Então, veja, olha o perigo que Paulo corre. Jesus já havia... a acusação é a mesma. Paulo é um blasfemo, porque ele ensina que a gente deve apostatar de Moisés, e Paulo está causando sedição em todo mundo. Então ele já tem esses motivos perigosos que também vai acontecer, o fim dele será o fim de Jesus. Então, muito bem. 32. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Viram aí? Espancar Paulo. Toda a cidade. É claro que não está todo mundo batendo, né? Toda a cidade, mas assim, tem uns batendo e outros estão fazendo o quê? Apoiando, né? Uns diziam, crucifica, crucifica, né? Aqui devia ser, bate mais, chuta, só um palpite aqui. 33, aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Essa questão da multidão é interessante. Tem uma multidão aqui, tem gente que não sabe nem o que está fazendo, né? O que está acontecendo aqui? Fila para quê? Eu vou entrar, não sei o que é, mas deve ser para receber alguma coisa. Eu vou participar dessa fila. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, e o comandante, sem saber o que estava acontecendo. Qual que era o nome do comandante? Qual o nome dele? Alguém chuta? Pastor, o texto não fala. Fala depois. Em 23, 26, nós ficamos sabendo o nome dele. Esse comandante era Cláudio Lísias. Veja só, esse espancamento vai ter desdobramentos, e lá no capítulo 23, verso 26, finalmente nós ficamos sabendo o nome dele, Cláudio Lísias. Veja só, Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix Saúde. O que está acontecendo aqui é que o Cláudio vai escrever uma carta para o governador, falando do que aconteceu e apresentando esse homem aqui, o apóstolo Paulo. Esse é um detalhe. 35. Ao chegar às escadas, foi preciso os soldados o carregarem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia dizendo, mata-o. É bem parecido com crucifica, não é? Bem parecido. Muito bem, então eu coloco ali, os romanos não permitiam rebeliões. Briga por questão de religião, sem problema, mas tumulto, nem pensar. Versículo 37, já finalizando aqui, né?
Paulo pediu para falar, verso 37. E quando Paulo ia sendo, Paulo está sendo carregado aqui em cima, certo? Está sendo carregado aqui. Nem andar ele consegue. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, que depois a gente vai ficar sabendo que é o Cláudio Lísias: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Depois segue aí: não és tu porventura o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Veja, o comandante também caiu nessa. O comandante acha que essa palavra aqui, sicários, significa guerrilheiros. Você não é aquele homem, aquele guerrilheiro que levou 4.000 para o deserto? É a percepção errada do que você diz e de quem você é. Você não é aquele homem, aquele egípcio que juntou aí 4.000 guerrilheiros? De onde que ele tirou isso daqui? 39. Respondeu-lhe Paulo: não sou eu. Eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. E rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio. E ele falou em língua hebraica, dizendo, cenas dos próximos capítulos. O que ele vai dizer? Semana que vem você volta. Deu certinho, 11h30 certinho. Tudo, como dizia o filósofo Chapolin Colorado, todos os meus movimentos são friamente calculados. O Chapolin é o Chaves, né? O Chaves, falecido em 28 de novembro de 2014. O Chaves, e velado no Estádio Azteca, no México. Deixa eu só dizer 2 detalhes aqui. 2 curiosidades. Vocês viram que Lucas diz no texto sobre a linguagem de Paulo? Ele era uma espécie de poliglota, né? Ele pede para o comandante, aí o comandante: você fala grego? Mas você não fala o egípcio? Você não é o guerrilheiro lá? Você fala grego? Aí ele pede silêncio para falar assim, Já pensou toda a cidade inteira gritando? E ele faz um silêncio assim. Eu sempre falo, quando estiverem 2 ou 3 falando ao mesmo tempo, como Jesus disse, aí haverá confusão. Não, Jesus não falou isso não. É só eu que acho que a confusão está estabelecida. Aí ele pede sinal para falar. Está todo mundo falando. Ele vai falar em hebraico. Ele falou com o comandante em grego e vai falar com o povo que é judeu, vai falar em hebraico. Lá na frente, em 1 Coríntios, ele diz assim, vocês sabem, eu falo em línguas. Eu queria que vocês falassem línguas como eu, mas é uma outra língua, é uma outra história, não é o que a gente escuta hoje. Ele fala grego com o comandante, ele fala hebraico, ele talvez latim, alguma coisa assim, ele é poliglota. Segundo detalhe, para chocar você, não sei se vai chocar. O comandante veio com soldados, certo? Para proteger Paulo. Sabe quantos soldados? 1.000. 1.000 soldados. Você lê o texto assim, você fala, estava toda a cidade reunida, queriam mata. Esse homem diz que é para apostatar de Moisés. O comandante, o negócio era tão feio, que esse Cláudio Lísias, segundo os estudiosos, mandou 1.000 soldados para parar o tumulto. Quando você lê o texto, não menospreze o texto, não esvazie as palavras, porque as palavras são aquelas. É o que é. O comandante Cláudio, lembra que ele está sendo carregado por cima? Ele mandou 1.000 soldados para parar. Estava sendo espancado, estavam batendo nele lá. Mandou 1.000 soldados para ver se para com a situação. É tão grave a situação que ele não sabe o que fazer com Paulo. E ele escreve uma carta para o governador, Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador. Eu tenho um homem aqui que eu não sei o que fazer com ele. Qual o crime que ele cometeu? Nenhum. Do que ele é acusado? De apostatar de Moisés.
Eu não tenho nada a ver com Moisés. E aí, os próximos capítulos, aí ele fica um ping-pong, né? Ele vai para cá, ele vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, é acusado disso, daquilo. Até o final, são defesas que ele vai fazer da sua fé, do seu compromisso com Deus. E as autoridades estão dizendo assim, vamos ver se a gente acha algum crime nesse homem. Blasfêmia e sedição. Blasfêmia, os judeus acham, mas sedição, os romanos não acharam. 1000 soldados para fazer a escolta desse homem. Nem o Marcola, em toda a sua glória, teria 1000 soldados. Pronto, falei. Estou aliviado agora, viu, Diego? Estou aliviado. Só para fechar, então, é isso que a gente viu. Esse é o resumo. O capítulo 21 está dividido em 4 partes. Então, ele chega em Tiro, versículos 1 a 6. Ele permanece em Cesareia, conhece Filipe, versículos 7 a 16. Ele chega em Jerusalém, é saudado com alegria pela igreja e com desconfiança dos judeus, versículos 17 a 26. E ele é preso no templo e vai falar na semana que vem, se Deus quiser.